Ok, vimos na aula anterior os tipos inteiros, na verdade, tipos numéricos, os tipos inteiros e os tipos de ponto flutuante. Nessa aula nós vamos agora estudar os tipos de dados data. Então, o MySQL, ele apresenta para nós cinco tipos de dados, né, do tipo data. Então, nós temos aqui o tipo date, time, timestamp e year. Aqui nós temos o intervalo e aqui a descrição. Então, vamos começar pelo tipo date. Então, o tipo date ele é usado quando se necessita apenas o valor da data. É interessante você entender uma coisa. Então, o MySQL, internamente, ele vai guardar, aqui está escrito aqui, o MySQL recupera e mostra valor do tipo data no formato. Então, o MySQL ele vai entender sempre o tipo data do tipo ano, mês e dia. Então, internamente, quando você estiver trabalhando com o MySQL, seja com o PHP, seja com Delphi, seja com qualquer outra linguagem de programação, quando você for passar essa informação para ser armazenada no banco de dados, você não pode colocar como nós colocamos. O nosso padrão de data é dia, mês e ano. O MySQL armazena não assim, ele armazena ano, mês e dia. Então, se você fizer diferente disso, ele não vai salvar aquela informação, porque ele vai encontrar erro. Tá? Então, é interessante sempre você fazer isso. O que você pode fazer nesse intervalo? Você pode, então, modificar através de funções. No nosso curso, para quem fez o curso de PHP, você viu que nós fizemos isso. Nós fizemos uma função que transforma da data do MySQL, né, desse formato, para o formato que a gente utiliza, e do formato que a gente utiliza para o formato do MySQL, que é diferente daquilo que nós estamos acostumados. Então, é sempre bom você observar isso. A faixa suportada é de 1000 de 1 até 991231. Então, essa é a suportada. Muito bem, então nós já falamos do tipo date. O tipo date vai guardar o dia. E agora nós vamos falar do tipo time, né? Naturalmente, se o date armazena a data, né? O time vai armazenar quem? Vai armazenar a hora. Então, o MySQL recupera e mostra valores time no formato hora, minutos, segundos, ou no formato HMS para valores muito grandes. Valores time podem estar na faixa de, nesse intervalo aqui. A razão para a parte da hora ser tão grande é que o tipo time pode ser usado não apenas para representar a hora do dia, que deve ser maior do que 24 horas, mas também para tempo restante ou intervalo entre dois eventos, que podem ser maior do que 24 horas ou mesmo negativos. Okay? Então, é muito simples você utilizar o formato time. E é claro, né? A forma de você armazenar é essa, mas a forma de você recuperar, você pode formatar utilizando funções do próprio MySQL, ou mesmo você pode criar as suas funções no seu aplicativo, seja PHP, seja Delphi, seja VB, não interessa. Então, da forma que você vai utilizar. O outro formato é o formato datetime. Então, o tipo datetime é usado quando você precisa de valores que contêm informações sobre data e a hora. O MySQL recupera e mostra o datetime no formato. Se o date, aqui nós simplesmente pegamos o date e o time, juntamos os dois e formamos o datetime. Ano, mês e dia, hora, minuto, segundo. A faixa suportada é essa aqui. Okay? E também, parecido com o datetime, nós temos o timestamp. Então, os timestamp, veja que ele tem aqui, esse M aqui é o valor máximo, né, que a gente viu lá, e também, como está entre colchetes, significa que é um valor que você pode colocar ou não, então é um valor facultativo. Timestamp tem a faixa entre 1970 de 00 e até algum momento no ano de 2037. Então, quando nós estivermos no ano 2037, aí nós vamos começar a ter problema com o timestamp. Mas até lá, né, acho que o mundo já até se acabou. Estou brincando, é lógico. Então é o seguinte, desde o MySQL 4.1, timestamp é retornado como uma string no formato. Olha só, o timestamp ele sempre é retornado como uma string. Então ele é o formato datetime, é como se fosse um formato datetime, mas ele é retornado como uma string no formato hora, minuto, dia, aliás,
ano, mês e dia, hora, minuto e segundo. Se você deseja tê-lo como número, você deve adicionar 0 à coluna timestamp. Ó, interessante isso aqui, ó. Se você, ele é retornado no formato string. Agora, você pode tê-lo também como número. Então, para você ter como número, você deve adicionar o valor mais 0. Timestamp de tamanhos diferentes não são suportados. Um timestamp sempre é armazenado em 4 bytes. O argumento M só afeta como a coluna timestamp é exibida, podendo ser da seguinte forma. É interessante você entender isso. Você não vai salvar um timestamp nesses formatos que eu vou colocar aqui. Então, você colocar, por exemplo, 2, você não vai salvar dentro de um campo timestamp somente o ano, não é assim. O timestamp, o valor M que você vai colocar aí, ele afeta a forma quando ele é mostrado, como ele é recuperado, e não como ele é salvo no banco de dados. No banco de dados, ele vai ser sempre salvo nesse formato aqui, ó. No banco de dados, ele vai ser salvo nesse formato. E o tipo que você coloca é no display, como é que ele é retornado. Então, se você colocar um timestamp 14, você vai ter esse valor aqui, ó. Né? Se você coloca 12, você observa que ele vai sempre diminuindo aqui, ó. Ó, 2 anos, aqui tinha 4, vira 2. Né? Aqui, quando você coloca 10, aqui vira 2, aqui já morre os segundos. 8, 6, 4 e 2. Esses aqui são os formatos que são impressos no display, de acordo com aquilo que você está fazendo. Por quê? Porque você pode ter esses valores e você não precisa ter tudo isso aí. Mas se você quer retornar apenas o ano, então você vai utilizar a função, o tipo year. Né? Um ano no formato de 2 ou 4 dígitos, padrão são 4. Os valores permitidos entre 1901 e 2155. 00 no formato de 4 dígitos, de 1970 a 2099, se você estiver utilizando o formato de 2 dígitos. O MySQL mostra valores years no formato ano, olha aí, mas permite atribuir valores aos campos do tipo year usando strings ou números. Tá? Então aqui nós vimos os tipos de dados do tipo date, utilizado pelo MySQL. E a vida não é tão simples assim. Você vai ver que, no decorrer do nosso curso, que a gente tem algumas formas de se trabalhar, algumas formas de conversões de dados, né? Tudo isso nós vamos ver lá na frente, tá bom? Então tá aí, estudamos aqui os tipos de dados. É interessante sempre que você observa. No começo da nossa aula eu disse para você que tem campos de dados que assumem comportamentos diferentes de acordo com o banco. O padrão é que todo banco de dados tem formato do tipo numérico, formato do tipo data hora e formato do tipo string. Mas as ramificações, as formas como eles vão se comportar, vai depender de cada banco. Por exemplo, no banco Firebird, até onde eu sei, não existe esse tipo aqui, ó, esse tipo year. Lá existe o tipo date, o tipo time, o tipo datetime e o timestamp, que não se comporta dessa forma também. Mas não existe, por exemplo, até onde eu sei, posso ser que tenha, mas eu não conheço, esse tipo aqui. Né? Na verdade, isso aqui é uma função que a gente pode tirar de lá do Firebird. Então, na verdade, só para você entender, né, que qual é a importância que tem conhecer sempre os tipos de dados pelo MySQL. Digo mais, se você não conhecer esses tipos de dados, você fica até perdido e você perde performance no seu banco de dados. Né? Pessoas como eu, por exemplo, que programo em muito banco de dados, em muitas linguagens de programação, às vezes eu perco até a referência. Por quê? Porque às vezes a performance de um tipo int, como na aula anterior, de um banco de dados que só tem um int, por exemplo, é de um jeito. Já o MySQL, por exemplo, tem um monte de int. Você vê o tint, o small int, o médio int e assim sucessivamente. Aí a gente já está tão acostumado e usa somente o int. Né? E aí, no caso, armazenamos valores grandes no campo pequeno. Então, é bom que você sempre observe isso. Então, aqui eu digo para você, nesse sentido aqui, verificar qual é sempre o que tem o menor valor, aquele que vai pegar menos memória do computador. Esse é o tipo ideal, que satisfaça aquilo que você quer com o menor recurso possível de memória, com o menor tamanho possível. Certo? Então, de repente, você quer salvar no seu banco somente o ano. Então, por que você vai salvar o tipo date? Você armazena somente
utilizando o tipo IA, né? Fica melhor para você, tá certo? Então, para você aqui, um abraço e na próxima aula nós vamos trabalhar com o campo chamado de string. Um abraço e até lá.